Fala. Nájila, boa noite. Boa noite, eu quero primeiro agradecer o convite a você, a Tiago, dizer que é muito bom a gente levar a informação. Eu sempre digo que o conhecimento, ele combate o preconceito e a oportunidade, a visão que a gente está tendo, a gente está podendo levar para essas mães e para essas pessoas, o conhecimento. E antes de começar a minha fala, eu quero fazer duas ressalvas aqui muito importantes. Uma, eu sempre digo isso e eu sempre corrijo as pessoas. Primeiro, as crianças não são portadoras. Eu sei que isso é uma forma de falar que vem de muito tempo, uma cultura, mas elas não são portadoras. Portador da ideia de ter algo e que logo mais não vai ter mais. Então elas são pessoas com autismo, são pessoas com deficiência, são pessoas com síndrome de Down. Então não são pessoas especiais todos nós somos aos olhos de Deus. Mas eles são deficientes. A princípio a gente fica incomodado de falar. Ele é deficiente, acha que vai até ficar chato. Não, ele é uma pessoa deficiente, ele é uma pessoa com autismo. Então sempre onde eu chego, que eu escuto alguém falando, não, ele é portador, não. Portador, isso é um termo capacitista, não se usa mais. Ele é uma pessoa com autismo. E respondendo um comentário que alguém falou na parte de Jéssica, que o autismo é um comportamento, é um comportamento neurológico, alguma coisa assim. Não, o autismo é um transtorno. É transtorno do espectro autista, que quer dizer o quê? Que a criança, ela nasce com um transtorno de desenvolvimento neurológico. Então, por isso que às vezes não, eles não mostram a deficiência física, Não tem deficiência física, é neurológico. Então, a criança apresenta dificuldade de desenvolvimento. O grau, ele também se refere a isso, A criança do grau mais leve, ela necessita de menos apoio nos desenvolvimentos da vida diária. A criança de grau moderado, ele precisa de um auxílio maior para desenvolver essas atividades. E a criança de grau severo é aquela que realmente precisa de um apoio muito maior do que as outras crianças. Mas é um espectro, como Jéssica falou. Isso quer dizer que nenhuma criança é igual. Algumas vêm com autismo e uma comorbidade, como ela disse. Outras vêm só com autismo. Outra vem com autismo e às vezes tem alguma cardiopatia ou algum transtorno específico ou síndrome de Down, enfim. Mas o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um atraso neuronal. Ok? Obrigado pela explicação. Peço até desculpa, A aula que ela deu aqui agora, ela é professora. E a gente não pode falar assim como você falou. Muitas pessoas falaram dessa forma. E muito bom você ter explicado aqui, ter falado isso. E ela agora explicou tudinho. É um termo que todo mundo expressa dessa forma. Mas como ela falou, ele é uma criança que tem autismo, hoje. Não é nada errado, assim. A gente vai tentando conscientizar pessoas, e tirar esse costume de que são pessoas portadoras e são pessoas especiais. Tá mudando. A gente tá tentando muito devagarzinho, a gente vai conseguir tirar esse costume que são pessoas portadoras. Não, são pessoas com autismo. Que é um trabalho que todo mundo usa dessa forma, infelizmente é um costume que vem de muito antes. Mas devagarzinho a gente vai lutando ali para tentar modificar, Eu sempre digo e repito inúmeras vezes, o conhecimento, ele combate o preconceito, Verdade. E é muito bom a gente falar, um pouquinho sobre isso. Pronto. Fala um pouco agora como é que começou, como é que você descobriu seu filho, o nome dele, a sua criança, um rapazinho aí que vem também se desenvolvendo aí. E como é que foi que você descobriu, como é que foi no começo aí? E você, como é que foi um pouco da sua história aí resumida? Meu filho, ele tem 8 anos. Eu descobri já fazem 4. Na verdade, é como Jéssica disse, A gente começa a notar quando ele vai chegando à idade de se desenvolver e eles não se desenvolvem. Geralmente, o primeiro sintoma que as mães... sintoma não. A primeira característica que a gente nota neles é o atraso da fala. É quando naquele momento que ele deveria falar, ele não fala as primeiras palavras. Cada fase que a criança passa, ela tem um número uma quantidade de palavras, e as crianças com autismo, elas não falam esse determinado número de palavras. Então, a gente começa a notar que não fala, não interage, aquelas características que no começo são bem particulares, mas que a gente vai notando. Então, quando meu filho tinha 1 ano e meio, eu brinco sempre com isso, mas que realmente é uma coisa séria. Existem muitas pessoas que vêm e abrem os nossos olhos e nos orientam. Olha, esse teu menino, ele é bom você levar ele no médico. Ele não falou como deveria.
né? Ele tem aquele atraso, ele não brinca, ele não olha no olho, que isso são características do autismo, né? E eu levei ele com 1 ano e meio, mais ou menos quase 2 anos, agora eu não lembro, para um neuro. E esse neuro disse que ele não tinha nada. Eu colocasse ele numa fono, colocasse ele na escola, colocasse ele... Poderia ser algum problema hereditário, enfim. Isso eu fiz. Coloquei ele na fono, com quase 2 anos, ele foi para a escola, mas ele não se desenvolveu. Né? O filho de Jéssica é mais novo e o de Ana Paula é o mais velho e ele está no meio. Né? De nós 3, ele é o do meio. Então, quando a Ana Paula descobriu... de Adrian, eu não sabia e Jéssica foi primeiro que eu. Então, dos 3, eu fui a última a ter o diagnóstico. Então, quando eu levei ele, coloquei ele na escola, coloquei ele na fono, só que ele não se desenvolveu. Né? Mesmo com todo o incentivo, ele não se desenvolveu. Ele continuou da mesma forma. O desenvolvimento dele era muito lento. Palavras soltas, uma criança com 3 anos, você falar palavras soltas... a gente já começava a notar nele características mais presentes do que só o atraso na fala. Então, aí eu fui, por um acaso muito grande, alguém disse, olha, o filho de Ana Paula, ele tem autismo, e eu já tinha ouvido falar. Ana Paula é famosa, né? É por isso que eu digo, ela dos 3, ela é a mais velha, o mais velho. Ela foi que descobriu primeiro. Então, ela descobriu primeiro. Então, foi através dela, e depois Jéssica e eu. Ela é a mãe e a gente é as tia. Então, quando ele descobriu, alguém falou, eu fui atrás. Aí eu olhei, eu cheguei assim, eu conversando com ela, mas eu olhava a Adrian e eu disse, meu Deus, ele tem muito a ver com Enzo, mas não tem. Enzo não faz isso. Então, assim, como Jéssica disse, a gente não aceita. Mas eu disse que cada um é diferente. A gente sabe, né, que a criança pode ter, mas a gente não aceita. Então, quando... eu cheguei lá em Ana Paula e eu olhei, aí ela disse, Angela, eu vou levar meu filho para uma neuro, você quer que eu vá? Você quer que eu marque para você? Aí eu disse, marque, ela já acompanha meu filho, ela é excelente e tal. Aí eu disse, marque, então ela marcou para o mesmo dia, nós fomos no mesmo dia para neuro. E assim, quando eu cheguei lá, ela foi primeiro, quando eu cheguei lá, a neuro abriu a porta assim, e a gente foi descendo para o consultório que era embaixo, ela ficou esperando, aí ela olhou, aí quando a gente sentou na cadeira, ela disse assim, mãe... Tava eu e meu marido, né? Mãe, você sabe que ele tem autismo? Minha gente, a sensação que eu senti foi como se eu tivesse derrubado em mim um balde de água fria, depois um balde de água quente, e depois eu fiquei sem... Eu não sei a sensação que eu tive. Por mais que a gente desconfiasse, a gente não queria ter a certeza. E quando ela disse isso a mim, assim, sem me preparar... Foi direto, né? Foi direto. Ela, você sabe que seu filho tem autismo, não é? Eu fiquei parada. Eu não sabia o que dizer. Aí a gente disse, não, a gente já desconfia. A professora dele já falou, a gente já pesquisou. Ao contrário de Jéssica, eu não fui 100% leiga. De tantas pessoas falarem, eu já tinha me preparado, já tinha pesquisado. De certa forma, a gente compara os nossos filhos. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia mais ou menos o que era. E como eu estudei na faculdade, eu também já tinha mais ou menos uma noção do que era o autismo, mesmo sem viver na prática. Aí, a partir daí, ela me orientou. Jéssica, aí foi através de Jéssica, nós fomos para a FUNAD, fizemos todo o acompanhamento, fomos aí umas 4 vezes juntas, de coincidir de as datas serem marcadas no mesmo dia. Saí arrastando. Foi, aí a gente foi, e isso vai fazer agora em julho 4 anos, em junho, aliás, 4 anos que a gente descobriu, teve certeza do diagnóstico, né? Uma pessoa que falou, uma profissional que falou de fato que ele tinha autismo. Porque saber, a gente já sabia, mas a gente não aceitava. Quando a gente fala em luto de autismo, realmente, minha gente, existe. O luto existe. Para a gente aceitar e buscar... Quer dizer, tem pessoas que não passam por essa fase. Mas para a gente aceitar, para a gente dar o primeiro passo, é necessário a gente passar por esse momento. A gente sente culpa. Não é? A gente se pergunta por quê. O porquê que fica no ar. O porquê foi comigo, mas por que o filho de Maria não tem e o meu tem? Como Jéssica bem falou, a gente fez todos os exames, nós fizemos todos os procedimentos, mas por quê? Ele era tão perfeito, mas por que ele é assim? E quando a gente entende que esse processo de luto passa, o que a gente faz? A gente vai buscar ajuda. Foram nelas duas que eu encontrei a ajuda. Na verdade, não foi elas, aí tinha... Sandra tinha outras mães.
Isso, né, ainda que não nesse tinha- não tava período, né, sabendo. também já Depois. foram se encontrando. E ali eu encontrei o apoio. Eu fui estudar, eu sempre digo, né? A gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás do conhecimento. Não é? Se a gente não for atrás, a gente fica para trás. Então, aí ele continuou na fono e aí a gente foi atrás das nossas lutas.